Aleluia. 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 Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É um momento de alegria para nós, podemos estar na presença do nosso Deus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Nós queremos assinar embaixo de tudo aquilo que já foi dito, tomar posse dessas palavras, sabendo que as bênçãos do Senhor é que nos enriquece e não vem acrescentar de dores. Então, se são bênçãos, não tem dor. A dor que tem é para você gerar a bênção. Até gerar a bênção, pode ver a dor de parto, né? Até a bênção chegar é uma dor. Mas depois que nasce, está ali a bênção, a dor passa, e aí só fica a lembrança. E que a gente tenha isso na nossa mente, né? E a partir do dia 1º de abril, né, enquanto o mundo festeja o dia do diabo, que já que é o dia da mentira, ele é o pai da mentira, é o dia dele, né? Só que ele não tem nada criado sobre a face da terra, mas o ser humano insiste em dar a ele uma honra que não lhe é devida. E esse mês nós comemoramos 16 anos de ministério, 16 anos de igreja, 16 anos de história. E nós não podemos apagar essa história. Ela tem história, essa igreja tem história. Essa igreja trabalhou, essa igreja tem vida, essa igreja tem vidas salvas, né? Nós entramos dentro de lares, nós conquistamos corações, nós trouxemos pessoas para dentro da igreja. Não é fácil você lidar com pessoas. Eu lido com pessoas desde os 15 anos de idade, isso no público, e dentro da minha casa mais 15 anos, ou seja, a vida inteira você lida com pessoas, e cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu sentimento, cada um tem o seu jeito. Nenhum de nós somos iguais. Nós só somos iguais quando chegamos na presença de Deus, porque a pastora leu aqui o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, ou seja, festeja, se apresenta diante dele com festa, com alegria e com canto. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem a minha neta sentou na minha frente de novo e começou a falar: vô, eu preciso te falar. Toda hora, ela mostrou no celular dela, toda hora vem alguém falando: Deus quer falar com você. Toda hora vem alguém dizendo: Deus quer falar com você. E ela disse assim: eu não sei o que eu faço. Eu achei interessante. Ela dizia assim: não sei o que eu faço. Meus filhos. Ela vê a madrasta, né? Ela vê a madrasta. Tchau, filha. Tchau, filhos. Ai, glória a Deus. Amém. Onde que eu estava mesmo? Da Ana. Aí ela disse assim: vô, eu quero te falar de novo isso. Se você não tiver, eu posso cuidar da igreja? Eu falei: claro que você pode.
Aí eu comecei a explicar algumas coisas para ela e peguei e abri o Salmo 100. Falei, deixa eu ler esse salmo aqui para você. Quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente vai para celebrar. Ele diz, apresentai-vos diante dele com canto. Você não vai diante de Deus triste, embora a gente entre triste, mas é para você apresentar diante dele um cântico. É para você se apresentar como quem vai festejar, com roupa de festa, com roupa de alegria, com vestes de louvor, como diz o profeta Isaías. E eu falei para ela assim, lendo isso aqui, eu quero te ensinar como agradar o coração de Deus. A obediência é o melhor caminho. Quando Deus fala com você, você obedece, mais nada, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aí eu disse para ela assim, tudo tem um começo, e a criança, quando ela tem 2, 3 anos de idade, ela não tem consciência dos seus erros. Então, ela faz coisas, mas ela é inocente. Mas a partir do momento que ela começa a fazer coisas, e aquelas coisas começam a chamar a atenção dela, e isso começa a se tornar dentro dela um erro, aí já tem consciência. E se tem consciência, eu queria te fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador? Ela disse, eu quero. E aí eu comecei a fazer a profissão de fé junto com ela. Enquanto eu começava a falar, ela começava a repetir e chorar. Mas não é o choro de alguém que está sendo pressionado, de alguém que está sendo, obrigado a chorar. Mas é alguém que está fazendo algo de coração para Deus. Algo assim íntimo. E o olhinho dela encheu de lágrimas e começou a descer. E o meu também já encheu de lágrimas e começou a descer. E eu comecei a olhar para ela assim, orei junto com ela. Depois que eu terminei de orar, como se tivesse tirado um fardo de sobre ela. E depois ela falou, tá bom então. E aí o Espírito Santo de Deus, ele ministrou várias coisas no meu coração. Mas agora, ele falou assim sobre o órfão. O órfão, eu acredito assim que ele seja a pessoa mais perdida no mundo, a mais perdida, porque ela não tem uma referência paterna, ela não tem uma referência materna, ela não tem uma referência de irmãos, ela não tem referência de família, ela não tem referência de nada, ela não tem uma referência onde ela possa pegar como exemplo. Então eu pensei assim, quando o Senhor ministrou no meu coração, como seria a vida do órfão. Então nós observamos que aquelas crianças que vão para casas adotivas, até certa idade, ela é adotada, mas depois ela passa a ser rejeitada. Mas dentro daquela casa de órfãos tem uma idade máxima para ficar ali dentro. Então seria no máximo 18 anos. A partir dos 18 anos, ela vai precisar sair dali, mas para onde que ela vai? O que ela vai fazer? Se a única referência dela é aquele lugar, é aquela casa. Então Deus, no alto dos céus, Ele se preocupou com essas pessoas. Olha que coisa interessante. Ele nos chamou de órfãos, de pessoas abandonadas. Então tem muita gente hoje que ela é órfã. Ela está órfã de muita coisa. Ela está órfã de pai, de mãe, de avô, de família, de pastores, de tudo, de amigos. Ela está órfã, ela está sozinha. E o que o diabo apresenta para ela no momento da sua dor, no momento da sua dificuldade? Ele apresenta a droga. E aí faz com que a pessoa se afunde naquela situação. E nós que não usamos, nós não temos sabedoria alguma para a gente tocar o coração dessas vidas, para que elas saiam daquela situação, porque o que levou elas foi a orfandade, foi o fato dela não ter uma referência, foi o fato de ela ter sido abandonada para o seu próprio prazer, porque não tem ninguém para dizer para ela, isto é certo, isto é errado. Alguém pode questionar essa minha palavra, mas eu quero dizer para você, eu quero que me prove o contrário.
Porque alguém pode dizer assim: não, as pessoas fazem tudo isso porque quer, ninguém tem culpa, pai não tem culpa, mãe não tem culpa, mãe não tem culpa. Porém, por algum caminho isso aconteceu. Em algum momento nós deixamos a desejar. Nós temos famílias perfeitas e nós sentamos junto com os nossos filhos, e os nossos filhos apontam os nossos erros, aquilo que nós fizemos para eles. O chinelo, a correção, o que você estragou, o que você deixou de fazer, eles sempre lembram. Ora, se os nossos filhos sempre lembram daquilo que nós fizemos, eles também lembram daquilo que nós não fizemos, aquilo que deixamos de fazer. E aqui em João 14, o Senhor teve uma preocupação com os seus discípulos, porque Ele sabia que Ele se tornou uma referência para aqueles homens. Em João 14, versículo 18, Ele se tornou uma referência para aqueles homens. Então, quando Ele chegou e comissionou a cada um deles, aqueles homens, quando foram chamados, cada um deles poderia ter e tinha o seu trabalho, cada um deles poderia ter e tinha suas famílias, mas o Senhor fez com que eles deixassem tudo o que eles faziam para seguir a Ele. Então, alguém que chama outro para segui-lo, ele está dando para aquele outro uma esperança e uma certeza: você pode deixar de fazer o que você está fazendo, que eu cuido de você. Não é isso? Seria mais ou menos isso. Você pode sair daí, que eu cuido de você. Vem e me segue, porque eu cuido. Mas Senhor, mas e os meus? Pode deixar que eu cuido dos seus. Vem, me segue. Faça aquilo que eu estou te pedindo. Então o Senhor tinha estabelecido um cronograma. Ele tinha 3 anos. A gente estudando, a gente sabe que aos 30 anos ele iniciou. Então a gente sabia que ele tinha 3 anos pela frente para preparar 12 homens, para que esses homens dessem continuidade àquilo que ele iria fazer. Então eles foram preparados e instruídos. Então você vem, me segue, segue meu exemplo. Então você olhando para Jesus, nós vimos o quê? Quando Jesus para ali diante de uma multidão, 5.000 homens, foram mulheres e crianças, e os discípulos preocupados com a alimentação deles, Jesus diz para eles: dai voz de comer a eles. Ora, mas como que nós vamos dar de comer se nós não temos como dar, nem o que dar de comer a eles? Mas o Senhor deixou essa preocupação para eles. Enquanto eles saíam para buscar a alimentação, o que Jesus fez? Alguém disse assim: existe um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, então vai lá e toma dele que ele tem. Tomar na expressão de pega. Vai lá e toma o que ele tem. E o Senhor Jesus toma nas mãos aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes. Eu não sei como funciona esses 2 peixes no meio do deserto, com uma multidão de gente faminta. Eu não sei como funciona o pão com peixe, mas tem um símbolo. E se a gente olhar, o peixe é o ser humano. Se a gente olhar o pão, Jesus é o pão da vida. Então depois a gente sabe que Ele se doou. Mas nesse momento, comer pão com peixe, a gente está acostumado a comer pão com mortadela, pão com mussarela, pão com presunto, apresuntado, pão com qualquer recheio, mas menos pão com peixe. Alguém aqui já comeu pão com peixe? Nunca comi pão com peixe. Mas Jesus toma nas mãos aquele pão e aquele peixe, e ele ora a Deus, ele agradece a Deus, ele levanta, não, Senhor, eu profetizo a multiplicação. Ele somente levantou e agradeceu ao Pai pelo pão e pelo peixe. E a Bíblia diz que todos foram alimentados e fartos. Todos foram alimentados e fartos.
Então o Senhor Jesus Cristo mostrou aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, que é desta forma que você faz, para que você receba a multiplicação. Primeiro você agradece aquele que vai multiplicar. Então ele foi o exemplo, ele alimentou essa multidão e ele disse aos seus discípulos: vem e me siga. E eles o seguiram até o fim. A gente sabe como foi a situação de cada um, mas eles foram até o final. Mas Jesus tinha uma preocupação no seu coração para com eles, quando ele diz assim: não vos deixarei órfãos. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós vemos a preocupação de Deus com os órfãos, as viúvas. O Senhor, ele nos orienta a agir como ele age nessas circunstâncias. Quando Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, o que significa isso? Eu não vou deixar você abandonado, eu não te deixarei nem te desampararei, diz o Senhor. Então, se ele diz dessa forma, significa que ele não vai nos abandonar. E para aqueles discípulos, quando ele explicava as coisas: eu vou para o meu Pai, é claramente: eu vou morrer, eu vou sair dessa terra, e eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Mas uma coisa é você estar vendo alguém físico na sua frente, e outra coisa é você acreditar que o Espírito dele está ali. Então algumas pessoas, eles pegam isso e colocam como se aquela pessoa que morreu ela pudesse voltar. Mas a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ele não volta mais. Então, sendo assim, Jesus, ele precisava trazer algo sobre a vida deles, e eles precisavam acreditar nisso: não vou deixar vocês abandonados. Por que as pessoas são entregues a orfanatos? Porque que situações levam alguém a levar um ser para o orfanato? Se a gente parar para a gente analisar, você para e pensa e fala assim: meu Deus do céu, como que alguém tem coragem de pegar uma mãe, pegar um filho e jogar dentro de uma lixeira? Como que ela tem coragem de fazer isso? Mas a Bíblia diz que mesmo que a mãe faça isso, o Senhor disse: eu jamais te abandonarei, eu nunca vou te deixar. Porque Ele sabe o sentimento dos nossos corações, Ele conhece a minha e a sua vida. Então eu comecei a pensar, e eu pensei exatamente nesse casal que acabou de entrar aqui. E se você começar a olhar a história, você começa a analisar a forma, a vida, e não são somente eles, mas muitas pessoas passaram por esse processo. Agora, o mais difícil de tudo é aquilo que você tem dentro da sua casa. Você é pai, você é mãe, e às vezes você deixa seus filhos órfãos dentro de casa, porque nós não damos a eles o devido atenção, não damos a eles o devido carinho. Mas o mesmo carinho que nós damos para a visita, o mesmo carinho que nós damos para aqueles que chegam, o mesmo carinho que nós damos para os da igreja. Porque que se provoca o ciúme? O ciúme, ele só vem porque aquele que está tendo ciúme, ele não está recebendo aquilo que o outro está dando para o outro. Aí a gente fala assim: mas é diabólico. É lógico, o diabo, ele vai usar isso mesmo. Então os filhos vão ficar com ciúmes dos pais, porque os pais se dedicam a outros filhos que não são deles, e deixam os filhos abandonados. Por outro lado, tem os filhos que também deixam os pais órfãos. Quando eles decidem sair, deixam seus pais ali. Eu estou saindo, será que o pai e a mãe também não têm vontade de sair? Será que o pai e a mãe também não têm vontade de fazer um monte de coisa? Tem. Mas hoje nós só olhamos os filhos saírem e nós ficamos nessa posição. Então também nós nos sentimos abandonados. E quando você olha para o jovem hoje no mundo, o jovem está indo ali na Cracolândia, tem um monte de jovem que está ali órfão, porque ele não tem ninguém por ele. Quem é que está comandando a vida dele?
Então tem pessoas que necessitam da igreja, porque Jesus disse: eu não vou deixar você assim de qualquer jeito. Eu estou indo, mas eu vou deixar a casa arrumada. Eu estou indo, mas eu vou deixar as coisas tudo bem feitas. Eu não vou deixar de qualquer maneira. Eu não vou deixar vocês sem instrução. Eu não vou deixar você sem uma direção. Eu não vou deixar você sem uma referência. Eu vou trazer sobre você uma referência. Eu vou rogar ao Pai, e esse Pai vai trazer sobre você a referência que você precisa. Você precisa de uma bênção com a qual você possa sustentar toda a sua família. Deus, Ele vai trazer a bênção com a qual você vai sustentar toda a sua família. Mas não é do jeito que você quer, talvez seja do jeito que Deus quer. Mas essa bênção, ela vai chegar e o nome do Senhor será glorificado. É isso que importa. Quando Ele diz: não vos deixarei órfãos, eu estou te afirmando, Jesus afirmando: eu não vou deixar. Não vou deixar vocês padecer. Para nós, 16 anos de ministério, e olhando as circunstâncias, Deus está dizendo para mim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Mas às vezes você não está me vendo, como nós já ministramos domingos atrás. Mas às vezes Deus, Ele está aqui, querido. Ele está pronto para nos abençoar. Basta somente agradecer. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à vida da pastora Néia. Agradeço a Deus pela vida da irmã Vilma. Agradeço a Deus por mais um ano de vida que tem ministério de Alvareci. Há 16 anos atrás, como foi que nós começamos? Exatamente como nós estamos. Não existe diferença. Quem é que estava com a gente no começo? Só Deus. Só testemunhas. Então hoje é o que? Para a gente renovar as nossas forças. O que nós estamos precisando é isso: renovar as nossas forças, as nossas garras, renovar a nossa vida em Deus, renovar as nossas esperanças, ter a certeza e a convicção de que verdadeiramente não somos órfãos. Quem aqui está se sentindo órfão de Deus? Quem aqui pode dizer assim: Deus me rejeitou, Deus me abandonou? Nós não podemos dizer isso. Por quê? Porque Deus se faz presente. Porque Ele está aqui. Ele cumpriu com uma promessa. Ele disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É algo tremendo aos nossos corações. Ele diz aos seus discípulos: eu vou rogar ao Pai, e o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E só pode receber o Espírito Santo quem está na presença do Senhor. Amém? Os discípulos, depois da morte de Jesus, se reuniram dentro de uma casa. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu voltarei para vós. Para nós aqui é um entendimento assim de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Como alguém disse no meio da pandemia, Deus, Ele está trazendo um arrebatamento particular de vida após vida, de pessoas que necessitam ouvir do Senhor. E Deus está arrebatando uma por uma. Mas o arrebatamento, nós sabemos que é um todo. É o que nosso entendimento, e que a palavra de Deus diz que será tomada, a igreja será tomada da face da terra e será levada aos ares. Então, se é isso que vai acontecer, o Senhor, Ele nos deixou avisado. Então, aqui dentro da sua palavra, Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não estão só. Eu estou com vocês.
Os discípulos ali com as portas fechadas, ele vai e cumpre com a sua palavra. Eu disse que eu não deixaria vocês órfãos, mas eu rogaria ao Pai que ele trouxesse sobre vocês o Consolador. E quem foi que trouxe o Consolador? Foi o próprio Filho que trouxe o Consolador à vida dos seus discípulos. E quando ele se colocou no meio deles, é como se ele dissesse assim: eu não disse para vocês que eu voltaria, eu estou aqui, paz seja convosco. Fiquem em paz, porque o medo, porque o pavor, porque está trancado, o Senhor se coloca ali e diz assim, sopra sobre eles o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo da promessa, a promessa que ele fez aqui, ele cumpriu ali na frente. Então aquilo que Deus prometeu para nós, hoje pela manhã a gente fica pensando, a nossa mente volta lá atrás, lá em 1991, no dia que eu me converti, Deus fez uma promessa para mim lá atrás. Lá atrás ele fez essa promessa, há 29, 30 anos atrás. Então o que mudou de lá para cá? Deus, ele não muda, a sua palavra ele não volta atrás. O que ele diz é somente para frente, ele não volta atrás na sua palavra. Então o que ele afirmou lá atrás, só tem uma pessoa que pode impedir aquele agir, sou eu mesmo. Então se eu estou aqui, se Deus se faz presente, você está aqui, a irmã Vilma está aqui, é porque Deus tem algo para realizar sobre as nossas vidas. Então nós vamos buscar isso, Senhor. Qual é a nossa direção? Nós precisamos beber água, coma desse pão, beba desta água, porque grande será a sua caminhada. Ele disse para o profeta, naquele momento, o que o profeta pensava? Acabou a minha vida, melhor morrer do que viver. E Deus manda o anjo e fala, coma deste pão, beba desta água, se levanta, porque grande ainda é a sua caminhada. Então por que nós hoje vamos parar e observar e dizer assim, não, está tudo no fim, não, 16 anos é o limite. Não existe limite para a igreja do Senhor. O limite da igreja do Senhor é no dia do arrebatamento, é o dia que Jesus vai levar a sua igreja para a glória. Esse é o limite. Não temos uma data específica da sua volta, mas sabemos que ele vai voltar. E quando ele diz isso aos seus discípulos e sobra sobre eles o Espírito Santo, eles se enchem de renovo. O Espírito Santo de Deus é renovo sobre as nossas vidas. O Senhor sopra sobre nós nessa manhã o renovo, para renovar as nossas forças. Coma, se alimente. Embora nós estamos em jejum, o Senhor fala assim, não, lave o rosto e não fique com a aparência de quem está magoado, estou morrendo de fome, eu estou querendo tomar café. Não, se apresenta com alegria, independente das circunstâncias. Deus está trabalhando e Ele vai continuar trabalhando. Ele prometeu aos seus discípulos e Ele cumpriu. Agora depois Jesus, Ele subiu aos céus, Ele foi tomado pelos anjos, foi levado aos céus. E aí a gente observa assim, olhando para a vida dos discípulos, a nossa referência está subindo. Aí vem o anjo do Senhor e diz para eles assim, sabe esse que você está vendo subir? Você também vai contemplar a sua volta. A mesma coisa que o Senhor Jesus disse, eu vou, mas eu volto. Então se Ele vai e volta, Ele está prestes a buscar a sua igreja. Então renova, Giovannici, as suas forças, renova as suas garras, renova o seu ânimo, busca no Senhor, toma uma água, sabe, se alimenta, faz um macarrão. O que é bom para a sustância? O que é bom para você ficar forte? Sabe, faz uma vitamina de abacate, sei lá eu, de abacaxi, faz um suco de laranja, faz alguma coisa, fica vitaminado, porque você precisa ficar bem na presença de Deus. Uma vez perguntaram para o meu pai assim, por que ele comia no dia que ele ia pregar. Porque o povo achava assim que no dia que vai pregar você tem que jejuar. Você tem que jejuar, você tem que
que está firme espiritualmente. E ele disse assim: porque nesse dia é dia de batalha, e nesse dia de batalha o meu corpo precisa estar nutrido, eu preciso estar forte, preciso estar firme para esse dia. Então ainda não chegou a grande batalha, mas a gente precisa nutrir o nosso corpo humano e o nosso corpo espiritual, para os dois estarem bem no dia da batalha. No dia que o Senhor disser assim: agora vai, agora vem, você tem que estar animado, o carro tem que estar bom, tem que arrumar o carro agora. Por quê? Porque vai precisar. Vamos arrumar aquele outro também, Deus vai preparar um jeito de a gente arrumar, e depois vai ficar, então, se eu usava um carro para carregar um monte de gente, agora vou ter que usar 2 para carregar. E vamos começar tudo, vamos começar tudo de novo. Criança no porta-mala do carro, foi assim. Então vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá uma expectativa boa, uma esperança, como diz a palavra de Deus. Então, se Jesus ele disse: não vou deixar vocês órfãos, nós não estamos órfãos. Isso é que é importante. Órfãos são aqueles que estão perdidos, não tem uma referência, não tem aonde se apegar, não tem em quem se apegar, não tem um lugar para ficar. Eu já passei isso um dia só, e eu achei horrível, e vejo isso até hoje como horrível. Você, durante um dia, você não saber onde você vai pousar. Durante todo o dia e durante toda a noite, você não ter onde pousar, é a pior coisa na vida do ser humano. Agora, imagina só, por isso que quando eu ia levar o Tiago para a escola, se ele chorasse, eu chorava junto. Levava a Ana para a escola, se ela chorasse, eu chorava junto. Se eu levo alguém para algum lugar e deixo lá, esse meu coração fica assim. Por quê? Porque eu sinto o que eles estão sentindo. Imagina a dor da criança que é deixada na escola, mas a criança, ela quer a mãe, e ela fica naquele choro. A gente fica, mas para que fazer todo esse escândalo? Não, não é, porque aquela pessoa, para ela, é tudo. É a esperança, é o futuro, é a referência, é o amor, é o afago, é o carinho, ela é tudo. E aí quando a criança começa a chorar, isso toca o coração, porque a gente sente isso. Às vezes porque saiu de casa com 18 anos e também em casa não tinha esse negócio de ficar acarinhando, ver aqui meu neném, não tinha nada disso. Então a gente cresce, então eu quero dar aquilo que eu não recebi, então eu quero transmitir aquilo que eu não tive, porque eu acho que essa é a forma certa. E quando eu leio a Bíblia, é assim que Deus age. Então Ele nos convida a fazer da mesma maneira. Se formos só para a gente ficar atacando, que coisa horrível vai ser. Nós estamos em guerra, mas contra quem nós estamos em guerra? Por isso o apóstolo Paulo nos orienta ali em Efésios 6:10, que é 11:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é principados e potestades. Aí é a nossa batalha. E onde é que está essa batalha? Nas regiões celestiais. Que humano que pode subir nas regiões celestiais e batalhar? Como é que você batalha lá? É com jejum e oração, é se preparando aqui nesse mundo, nesse tempo, para batalhar no mundo espiritual. Daniel capítulo 10, ele ora a Deus, 21 dias depois vem a resposta. Aí o anjo faz o relato para ele, desde a sua oração já saiu a resposta, mas no meio anjos lutaram contra nós, impedindo a resposta de chegar. Então como é que você sustenta o anjo que está ali batalhando? Com oração e com jejum. Porque a sua oração e a sua insistência diante de Deus faz com que os anjos tenham também esse gás para também pelejar. Porque aí teve que buscar o arcanjo Miguel, para quê? Para que ele lutasse, porque ele tem mais autoridade. Então ele veio e fez a bênção atravessar.
Então hoje eu quero profetizar sobre as nossas vidas, mas principalmente sobre a vida de vocês. O arcanjo Miguel está saindo da sua posição para pelejar no mundo espiritual, a sua peleja, para que a sua bênção chegue até você e o nome do Senhor seja glorificado, amém? Em nome de Jesus. É batalha. Você desistiu da sua bênção? A irmã desistiu da sua bênção, eu não desisti da minha bênção. Então, Senhor, existe uma peleja. Entra, Senhor, nessa peleja, para que o teu nome seja glorificado. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, ó Deus, nós nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua face, diante da Tua presença. Primeiramente somos gratos a Ti, ó Deus, pelas Tuas maravilhas. Somos gratos a Ti pelo Teu agir. Somos gratos a Ti, ó Pai, por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu fazes, ó Pai, pelas Tuas maravilhas, por essas escrituras chegarem até nós. Sou grato a Ti, ó Pai, porque através delas nós temos um entendimento humano, Pai amado, de que nós somos salvos, que nós não somos mais órfãos, não estamos mais perdidos, mas nós estamos diante da Tua presença, Senhor amado, para Te glorificar e Te exaltar. Senhor amado, neste dia, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, dá ordem aos Teus anjos, Pai, anjos guerreiros, arcanjo Miguel, ó Deus, a pelejar esta peleja, a pelejar essa peleja da justiça. Senhor amado, o diabo quer ficar retendo as bênçãos, o diabo quer ficar impedindo a bênção de passar, a bênção de chegar até nós. O homem, Senhor amado, que já assinou do papel ser liberado, Senhor amado, nesta manhã, dá ordem a este anjo, para, Senhor amado, abrir caminho para que as nossas bênçãos cheguem, para que as bênçãos cheguem dentro dos nossos lares, para que a nossa bênção chegue na igreja, para que, Senhor amado, aquilo que o diabo planejou contra este ministério, que ele caia por terra e o Teu nome seja glorificado, porque a peleja não é nossa, a peleja é Tua. Foi o Senhor que nos comissionou, foi o Senhor que nos trouxe até aqui, foi o Senhor que abriu esse ministério, foi o Senhor que nos deu esta igreja, foi o Senhor que nos deu pessoas, foi o Senhor que vai nos direcionar, Pai. E sendo assim, Senhor amado, nós somos somente servos, e servos está aqui para Te servir, está aqui para Te louvar, para Te adorar na beleza da Tua santidade e transmitir sobre a vida da Tua igreja aquilo que ela anseia e aquilo que ela precisa ouvir da Tua presença, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor amado, nesta manhã, pelas vidas que vão chegar, Pai, e por elas que, Senhor amado, nós vamos até elas, ó Deus. Abre os caminhos, Senhor amado, põe por terra todo valente, em o nome de Jesus Cristo. Põe por terra todo valente, põe por terra, Senhor amado, principados, potestades, põe por terra, Senhor amado, demônios, Pai, que se levantam contra a união da família. Põe por terra, Senhor amado, espírito da bebedice, espírito que usa as drogas, Pai amado, os jovens, ó Deus, que são usuários de droga, Pai amado, eu quero repreender em nome de Jesus Cristo todo espírito que os leva a usar drogas, todo espírito que leva, Senhor amado, a bebedice, todo espírito que leva, Senhor amado, a contenda, todo espírito que leva a briga, todo espírito, Senhor amado, das trevas que tem trabalhado contra a família. Eu quero repreender nesta manhã e abençoar a cada casa, a cada família, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja poderosamente glorificado, Senhor amado, neste lugar, Pai, neste salão, Pai amado, existem vizinhos, eu coloco diante de Ti, ó Pai, tudo aquilo, Senhor amado, que tem amarrado, tudo aquilo, Senhor amado, que tem trabalhado contrário a Deus, a Tua vontade, nós queremos, Senhor amado, repreender nesta manhã, Pai, todas hostes malignas, todas as oferendas das trevas, Senhor amado, toda vela acesa, toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, nós repreendemos nesta manhã, ó Deus, e abençoamos, Senhor amado, este lugar, abençoamos, Senhor amado, as casas dos vizinhos, ó Pai. Existem pessoas que se sentem órfãos, existem pessoas que se sentem abandonadas, ó Pai. Entra, Senhor amado, dentro dos seus corações nesta manhã, mudando, Senhor amado, a sua sorte, para que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado. Vai abençoando-nos, ó Pai
amado, deste dia. Cobre-nos com teu sangue. Reveste, Deus querido, as nossas vidas com teu poder. Manifesta, Senhor amado, sobre nós a tua glória. Em o nome de Jesus Cristo. Senhor amado, toca no pequeno, toca no bebê, toca no pequeno, toca, Senhor amado, no jovem, no adolescente, toca no jovem, Senhor amado, toca no adulto, toca no homem, toca na mulher, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que seja um toque assim, ó Pai, que através desse toque todo mal cesse, todo mal caia por terra e o teu nome seja glorificado, a Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço nessa manhã, Pai, tudo aquilo que tem impedido as bênçãos de chegar, tudo aquilo que tem impedido, Senhor amado, as bênçãos de entrar dentro dos nossos lares, nós repreender nesta manhã, Pai. Nós queremos abençoar a cada família com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em o nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, Pai amado, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, todo dardo inflamado do maligno que caia por terra, aonde houver enfermidade, que cesse a enfermidade, que venha a cura e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus, esteja com a igreja de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece da pastora Néia. Fez mais uma aninha de vida, glória a Deus.